Olá pessoal, Deus está no controle. No vídeo de hoje iremos falar sobre jogadores que foram surpresas na Copa do Mundo do Catar, que serviu de vitrine para muitos atletas se valorizarem no mercado da bola. Mas antes, peço que deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações do canal para que possa receber nossos vídeos. A Copa do Mundo do Catar acabou no último domingo 18, com o título da Argentina sobre a França após vitória nos pênaltis, no estádio Lusail, mas as especulações sobre possíveis transferências estão apenas começando, já que a janela de janeiro de 2023 abre no próximo mês para as principais ligas europeias. O Mundial do Catar teve algumas atuações incríveis em campo, principalmente da sensação Marrocos, que foi até a semifinal, e jogadores jovens e experientes aceitaram o desafio de se apresentar no maior palco do mundo. Algumas jovens estrelas de classe mundial já vêm chamando atenção no mercado da bola nos últimos meses, incluindo o meio-campista inglês Jude Bellingham, avaliado em 150 milhões de euros, 847,5 milhões de reais nas cifras atuais. O atacante português Rafael Leão, 100 milhões de euros, 565 milhões de reais. O defensor croata Joško Gvardiol, 90 milhões de euros, 508 milhões de reais. E o holandês Cody Gakpo, a 60 milhões de euros, 339 milhões de reais. Alguns jogadores aumentaram seu valor de mercado, graças às belas atuações nos jogos dessa Copa, e aí vão eles, em Sofiane Rabat, meio-campo, da seleção de Marrocos e da Fiorentina. A excelente impressão que Amrabat deixou no Catar foi a cereja do bolo de um ano de evolução para o meio-campista nascido na Holanda. Depois de algumas campanhas relativamente inexpressivas no futebol italiano, o jogador de 26 anos recuperou seu posto de titular na Fiorentina, e sua influência no time da elite da Itália cresceu praticamente semana a semana desde a virada do ano. Além de ser grande destruidor de jogadas adversárias, com mais de 10 disputas de bola vencidas por jogo durante a Copa, ele organiza, lidera e esbanja a autoridade. Com sua tenacidade, aplicação e atitude de nunca desistir, Amrabat resume perfeitamente o espírito coletivo da grande surpresa desta Copa do Mundo. Embora possa não ter alguma mobilidade sem a bola, ele é capaz de mudar o ritmo com a posse de bola e seus passes de profundidade. Contra a Espanha demonstrou o lado construtivo de seu jogo. Embora seja tentador colocar o temido rótulo de estrela da Copa do Mundo nele, especialmente após o interesse do Liverpool na sua contratação, não é surpresa ver um jogador com tanta qualidade atraindo pretendentes de alto nível. Azzedine Ounahi, meio-campo, seleção de Marrocos e do Angers da França. Indiscutivelmente o maior achado da Copa do Mundo, Ounahi impressionou do início ao fim, exibindo detalhes técnicos brilhantes, fintas, dribles e toques construtivos com consistência admirável. Com uma mistura de passes positivos e rápidos e corrida com propósito, quebra de linha e na transição. Ounahi foi uma ameaça constante no meio-campo, mantendo suas funções defensivas, por exemplo, com 8 recuperações de bola contra a Espanha. Suas atuações pelo Marrocos não apenas o apresentaram como um número 8 moderno e dinâmico, mas também levantam a questão de como um meio-campista tão talentoso pode estar definhando na lanterna da Ligue 1. Como resultado do show que ele deu no Catar, o meio-campista está sendo especulado na Premier League, com o Leicester City citado como um possível destino. Gonçalo Ramos, atacante, seleção de Portugal e Benfica. Como artilheiro do campeonato português, após uma sensacional primeira metade de temporada com o Benfica, Ramos não era um estranho no Catar. Em meio ao cenário turbulento da seleção portuguesa, o jovem centroavante fez um memorável hat-trick contra a Suíça, nas oitavas de final, quando teve a chance de ser titular na vaga de Cristiano Ronaldo. Embora ainda haja melhorias a serem encontradas em termos de deixar uma marca consistente no jogo e assertividade nos duelos de ataque, Gonçalo Ramos é um bom atacante e provavelmente seus dias no Benfica estarão contados, caso o atleta continue se apresentando bem. Segundo informações, o Manchester United perguntou sobre ele, no entanto, uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros ou 678 milhões de reais, deixa o Benfica no comando. Enzo Fernandes, meio-campo, seleção da Argentina e também do Benfica. Amplamente mencionado como uma estrela em ascensão antes da Copa do Mundo, os 12 milhões de euros que o Benfica pagou ao River Plate no verão estão entre as pechinchas do ano. Fernandes tem sido nada menos que sensacional para a Argentina. Seu impacto não foi apenas imediato, pois saiu do banco nas 2 primeiras partidas, mas também se tornou uma das principais forças motrizes da equipe e conquistou o prêmio de jogador jovem do torneio da FIFA.
Apesar da idade, ele joga com personalidade e autoridade de um jogador que se sente totalmente em casa no cenário mundial, combinando um alto ritmo defensivo e sabendo valorizar os preenchimentos de espaços e também com capacidade de criar chances através de combinações no terço final. Sempre preparado para receber a bola, ele registrou mais de 100 toques contra a Austrália e 3 passes decisivos contra a Croácia, e sendo tão construtivo com isso, o argentino está no caminho certo para convencer os principais clubes do futebol europeu que ele está pronto para desafios ainda maiores. Alexis Mac Allister, meio-campo, seleção da Argentina e Brighton da Inglaterra. A evolução gradual do meio-campista a nível de clube se refletiu ao longo de algumas semanas no Catar a nível internacional. De um estranho para uma vaga de titular com Lionel Scaloni no início do torneio, ele havia sido convocado apenas 8 vezes antes da Copa do Mundo. Mac Allister se transformou em uma presença altamente valiosa, cujas atuações enérgicas e obedientes se adequam a esta seleção argentina com perfeição, assim como ele mostrou na final. Alternando entre uma posição esquerda ampla ou um meio-campista de ataque central, dependendo da formação, em oposição a um papel de camisa 8 bastante estabelecido e ligeiramente retraído no Brighton, Mac Allister combinou agilidade e elegância com um trabalho defensivo forte, bem como movimento inteligente fora da bola. Não menos do que o esperado do bem administrado Brighton, o time da Premier League renovou o contrato do meio-campista tecnicamente talentoso, uma contratação de 8 milhões de euros, 45,2 milhões de reais, do Argentinos Júniors há 4 anos, pouco antes do Mundial. Assim como ele está inevitavelmente prestes a entrar na lista de desejos de clubes ainda maiores. Adrien Rabiot, meio-campo, seleção da França e Juventus da Itália. Considerando a falta de entusiasmo com que sua possível transferência para o Manchester United em agosto foi recebida e seu complicado relacionamento passado, a Copa do Mundo provou ser um verdadeiro caminho para a redenção de Rabiot. Apesar de ter perdido a semifinal contra o Marrocos devido ao fato de estar doente, ele garantiu uma presença estável e confiável no time da França na ausência de N'Golo Kanté e Paul Pogba e voltou a tempo para a final contra a Argentina. Calmo na posse de bola, taticamente disciplinado, aéreo dominante e excelente na leitura do jogo, por muitas vezes controlando o ritmo da partida sob posse da bola, é difícil apontar deficiências no jogo de um jogador talentoso que finalmente amadureceu e se tornou um meio-campista elegante. Com o contrato do ex-jogador do Manchester City nas categorias de base e do Paris Saint-Germain expirando no final da temporada, Rabiot cronometrou seu ressurgimento com perfeição. Já é um dos maiores salários da Juventus, uma permanência prolongada em Turim parece cada vez mais improvável. Hitsudo, meio-atacante, seleção do Japão e Freiburg da Alemanha. Contratado junto ao PSV Eindhoven por um valor relativamente modesto de 8,5 milhões de euros a 48 milhões de reais, no meio do ano, o pequenino, mas astuto e dinâmico ponta, sem dúvidas, viu um aumento no valor das transferências após suas excelentes aparições na Copa do Mundo. Embora ele ainda tenha dificuldades para justificar o rótulo de Messi japonês, compartilha a vontade do maestro argentino, pois é muito ágil e inteligente e tem um potente pé esquerdo. Seus 2 gols nas vitórias memoráveis contra 2 das superpotências tradicionais do futebol europeu, com a vitória contra a Espanha vindo por meio de sua jogada de assinatura de corte da direita para finalizar com o pé esquerdo, não em vão, inevitavelmente deram ao seu perfil mundial um impulso merecido. Dominik Livakovic, goleiro, seleção da Croácia e Dinamo Zagreb. Embora relativamente desconhecido para muitos antes do torneio, o goleiro croata tem sido frequentemente vinculado a clubes europeus de elite nos últimos anos, graças às atuações constantes de seu clube na Champions League. Se não fosse por alguns momentos fatais contra a Argentina na semifinal, sua jogada fora de hora que levou a uma falta sobre Julián Álvares que resultou no gol de abertura, e ele também desempenhou um papel no segundo gol, Livakovic teve um torneio quase impecável. No entanto, suas defesas de pênalti contra o Japão e Brasil, um show variado de defesas de qualidade resistirão ao teste do tempo como um desempenho memorável de goleiro na Copa do Mundo. Próximo de completar 28 anos, ele pode estar bem além da idade para uma transferência astronômica, mas o conjunto da obra de suas habilidades e reflexos que tem para dominar a área e capacidade de jogar na defesa, provavelmente ele deverá estar jogando em breve em um clube fora da Croácia. E aí, o que achou dessas surpresas na Copa do Mundo no Catar? Você conhecia alguns deles? Deixe o seu comentário dizendo qual atleta que já conhecia ou que não conhecia. Até mais!